mordomia cristã. E dentro do tema da mordomia, observamos várias qualidades do ato do mordomo. Já observamos que o mordomo, o maior dominus, o maior senhor, é aquele que cuida, que representa no cuidado dos bens e na gestão da casa a própria pessoa do seu senhor. Falamos de como eram os mordomos do mundo antigo, nas casas imperiais, especialmente na Inglaterra, para marcarmos o exemplo do que hoje conhecemos, né, mordomos. E começamos também a falar sobre a mordomia geral, mordomia do nosso tempo, das prioridades, mordomia financeira. Começamos a falar das finanças da casa do cristão, falamos sobre a natural e necessária e mandatória generosidade do crente. E quando falávamos disso, não estávamos falando sobre dízimos, sobre ofertas, mas uma disposição natural do cristão, inclusive para com o próximo. Falamos também sobre o bom termo do uso das finanças domésticas, a necessidade de controle, parcimônia, poupanças, e vamos continuar falando sobre isso depois de tratarmos o que hoje e no próximo domingo observaremos. Agora sim, queridos, falaremos sobre a primícia desta renda e o destino que ela detém, segundo o bom termo da mordomia cristã. Falaremos hoje e no próximo domingo sobre dízimos e ofertas. E para falar sobre isso, eu convido a você, meu irmão, que abra em vários textos, mas primeiramente no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Eu mesmo lerei, o irmão me acompanhe. Mateus, capítulo 5. No verso 21 a 26, eu mesmo lerei. Os irmãos me acompanham. Mateus 5, de 21 a 26. Vejam o que diz a palavra do Senhor. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. E quem quer e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juízo, e o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Perdão. Mas é um texto diferente, né? Para se falar deste assunto. O meio, todos nós lembramos, citamos de vez em quando, mas no começo e o final, talvez se nós lêssemos separados, sem falar que estavam aqui unidos, os irmãos não uniriam a narrativa sequencial. Porque precisamos falar um pouquinho, antes de explorar o texto, sobre o que o dízimo não é. O dízimo não é um boleto da fé, não é um carnê espiritual, não é um pagamento. Muita gente diz, né? Vim pagar meu dízimo. Veio não, né? Não é isso. Um dízimo não compra cobertura espiritual. Já ouviu isso aí?
Não, para você estar com a cobertura ativa. Dízimo, irmão, não é seguro. Cristo Seguros, paga o dízimo, aí você não sofre acidentes. Já vê assim, não, meu dízimo não está em dia, a qualquer momento eu posso sofrer um acidente. Vou te dizer, com o teu dízimo em dia, sabe o que pode acontecer com você? A qualquer momento pode sofrer um acidente. Não tem a ver com dízimos e ofertas. Dízimo não compra o favor do Senhor, não garante o favor do Senhor. E trazendo para os termos do Novo Testamento, sequer é mandamento, porque era lei civil em Israel. Mas por que dízimos? Nós vamos chegar lá. Em primeiro lugar, meu irmão, sabendo que dízimo não é rito, que dízimo não adquire a sequência, a listagem que agora foi mencionada, vamos fazer por afirmação. O que é o dízimo? O que é a oferta? O que é o desprendimento cristão das primícias da sua renda, do melhor da sua renda? É serviço de culto. É disso que o nosso texto está falando, de servir ao Senhor em culto. Em resumo, meu irmão, porque você chega com a tua oferta e não dá a tua oferta se em seu coração não há a devida disposição para o culto? Porque dízimo é culto, é simples assim. Veja, o texto começa dizendo: não matarás. Jesus lembra, matar é só o homicídio. Ora, há injúrias entre irmãos, desgaste, ódio, intriga, maledicência. Isso se configura no mesmo pecado? É claro que sim, um é mais odioso que outro. Há pecados mais odiosos, pecados menos odiosos, pecados de prevaricação, pecados abomináveis. Sim, meu querido, já sabemos. Há o famoso pecadinho e pecadão, todos são intentos contra a glória e a santidade do Senhor. As suas consequências prementemente são diferentes. Bom, aí vem o rapaz, pensa nesse cenário. Talvez você veja o cenário eclesiástico presbiteriano, na verdade evangélico geral, um gasofilaço ali no meio, aí chega o cara com o dízimo dele, no meio do caminho, ele entra: opa, tem um problema com o Renanzinho, deixa aqui em cima, vou lá me resolver com o Renanzinho primeiro, depois eu venho e dou minha oferta. Não é simples assim, mas sim, é simples assim, vamos entender. Primeiro, essa oferta é sagrada. O nosso texto diz: deixou-a sobre a mesa. O texto grego diz literalmente deixar sobre o altar. Ou seja, ele reservou esta oferta por sacrifício, reservou essa oferta por ofício de culto. Não é tipo: eu estou em pecado, eu estou com problemas, vou parar de dar meu dízimo, por exemplo. Foi isso que ele fez. Ela permanece consagrada, ela permanece como a primícia da renda e fica ali esperando que ele faça o quê? Que ele resolva o seu coração. Quando diz o texto: o teu irmão tem um problema contigo, a força média ativa aqui da palavra, quem causou o problema que o irmão tem contigo? Você. Por isso que é você que vai resolver. O sujeito do enredo é aquele que está dando a oferta. Ele é o motivo de problema que o irmão tem. Ele é o desajuste. Se no seu coração não há um espírito de culto, podemos estender para além do dízimo. Isso pode ser aplicável a qualquer sessão, inclusive com outros textos bíblicos. Mas veja, se você vem à casa de Deus a prestar serviço de culto com o coração contaminado, corrupto, não há serviço de culto prestado. Irmãos, quantas vezes citamos este texto de Isaías 1, onde o povo celebrava todas as festas, fazia sacrifícios, cumpria à risca todo o rito levítico,
dava o dízimo, orava, e o que o Senhor disse a este povo? Já não posso suportar quando levantam as vozes de oração, eu não as ouço. Quem vos pediu sequer pisar de teus atos? Não posso suportar corrupção somada ao ajuntamento solene. Um coração corrupto, um coração entorpecido, um coração idólatra não presta culto. Um coração tomado pelo rancor, amargura, pelo ódio, um coração tomado por si mesmo, não presta culto e, portanto, não entrega ofertas, não entrega o desprendimento que é natural de um coração alcançado por Cristo, não entrega a generosidade de um mordomo cristão, não entrega a liberalidade, fruto da alegria e da paz do Evangelho, porque não está em condições de viver o Evangelho. Portanto, meu irmão, quer viver este Evangelho? Veja teu coração, resolva teu coração, resolva o teu problema, usando os termos do texto, e depois faça o quê? Preste culto. Em nenhum momento o texto pressupôs a ação de um ímpio. O texto entende que aqui um homem justo, um homem crente, neste sentido, é claro, está aqui prestando um culto falho, portanto, lhe é ensinado, resolva primeiro e permaneça prestando culto. Nós leremos ainda alguns outros versos para nos esclarecer ainda um pouco mais sobre o assunto, mas a premissa inicial, indispensável a essa análise é: dízimo é serviço de culto. O que o serviço de culto, como sintetizamos o serviço de culto? Como sempre falamos, não louvamos a Deus pela graça que nos pode ser dada, pela misericórdia que nos pode ser alcançada, pelas bênçãos ou mesmo a prosperidade que Ele nos pode dar. Por que louvamos a Deus? Porque Ele é Deus. O culto seria menor, seria menos culto, se naquela semana, logo depois do culto, passássemos por tribulações, se no dia do culto passássemos por provações. O culto será menos culto, irmão, se não prestarmos como a Bíblia nos ensina a prestar, como o alvo do culto nos demanda a prestar. Aí será menos culto, será menos santo, porque será menos bíblico. As circunstâncias não definem o padrão ou a validade do nosso culto. A presença de problemas não nos coloca imediatamente como fruto de maldição, ou a prosperidade como fruto da bênção. Louvamos ao Senhor por ouvirmos, porque Ele é o Senhor. Isso é serviço de culto. Portanto, como o dízimo poderia ser diferente se ele vem se qualificar na mesma disposição? Então não posso dar dízimo para trocar por prosperidade. Se o culto não é para isso, o dízimo não é para isso. Não posso dar dízimo para receber uma bênção de Deus, porque se o culto não é para isso, o dízimo não é para isso. Estão entendendo a relação natural? Vamos entender um pouco mais, portanto. Vou pedir a alguns irmãos para abrirem alguns textos. Michael, lê um texto para mim, meu irmão. Salmo 96, 8. Michael vai abrir o Salmo 96, 8. Adriele vai abrir para mim no Salmo 24, 1. Viram lá? Provérbios 3, 9.
raiz. Gênesis 14, 20. Pode ler mais? Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atos. Também quero fazer uma diferença aqui. Tributai, prestar tributo, pagar tributo, prestar homenagem. Você pagar tributo todo mundo entende. Reis soberanos recebendo tributos, esses tributos são o quê? Finanças. Então o texto usa sim como um paralelo ao serviço de culto, o desprendimento, homenagem com tesouros, com riqueza. Sigamos, o texto também usa o termo oferenda. Você já ouviu esse termo? Claro, né? Oferenda não é oferta. São 3 palavras diferentes: dízimo, oferta, oferenda. Há, no entanto, no texto bíblico uma outra, vou dizer, expressão para a expressão em português oferenda: ofertas pacíficas. Um dízimo e uma oferta são definidos na Escritura sobre o que são, para que servem. Vamos ver. Uma oferenda é uma disposição natural, absolutamente independente. É um sacrifício pacífico, é uma oferta pacífica. É pura e simplesmente uma disposição natural. Nós vamos fazer uma diferença, de fato, entre oferta e oferenda mais ao longo, especialmente na semana que vem, mas já qualificamos aqui que há uma diferença. O próximo texto, pode ler para a gente? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se confere, o mundo e os que nele vivem. Nós falávamos sobre como o mordomo é gestor daquilo que é do Senhor. Inclusive citamos o texto de Davi, quando ele, falando sobre o dízimo, fala ao Senhor: das tuas mãos tu damos. Daquilo que o Senhor nos deu, damos ao Senhor. É muito comum a gente falar, usar o termo evangélico, devolução dos dízimos, como se ele estivesse devolvendo uma porção ao Senhor daquilo que Ele nos deu. Para essa referência, o termo se aplica, mas para a referência do papel do dízimo, ele fica simplista. Não é uma regra cumprida. Deus deu, você devolve um cadinho. Não é isso. É serviço de culto. Culto não é simplesmente a devolução. Deus te deu vida e você devolve um pouquinho. Deus te deu recursos, você devolve um pouquinho. Deus te deu sucesso, te deu tempo, você devolve um pouquinho. O que é serviço de culto? Vida. Vida com Deus. A total disposição de sua vida com o Senhor, inclusive com sua morte. Afinal, viver é Cristo e morrer, lucro. Então o cristão está sempre pronto para morrer por Cristo, como Cristo o fez por sua igreja. Então o serviço de culto do cristão é a sua própria vida, a realidade da vida, não um pouquinho de sobra. Não é uma devolução, é a condição de vida. Neste aspecto, não, o dízimo não é devolução. Dízimo é uma manifestação dessa disposição de vida. Dízimos e ofertas são serviço de culto generoso. E a palavra generosa aqui não é para uma quantidade. Ser generoso não é simplesmente, vou trazer aqui tudo que tenho, vou deixar o meu carro. Não tem nada a ver com isso. Generoso é ser desprendido, é deixar sem nenhuma dificuldade. Por isso a palavra liberalidade aparece no Novo Testamento para falar da mesma coisa. É
chegar e prestar este culto com a sua renda, com dedicação, com tranquilidade, com alegria, sabendo do que é o serviço de culto que representa, sabendo do papel que vai cumprir como ordenança assim das Escrituras, e fazê-lo com alegria, com contentamento, sendo fácil fazê-lo, não tipo, esse mês eu vou, vai não, guarda, aí não é culto. É claro, vamos ver que há um papel no sustento dos levitas, no sustento do sacerdócio, nos nossos termos, no sustento da casa de Deus para o dízimo, mas não, meu irmão, a igreja não precisa de papel, a igreja precisa de Cristo. A igreja existe como local, a casa da comunhão do culto a este Cristo. É entregue este culto, tome parte desta comunhão. Este é o objetivo, inclusive através dos seus dízimos. Não presta culto, não entregue dízimo. Não louva o Senhor com a disposição do seu coração, não pense que vai louvá-lo com a imposição do seu bolso. Isso não vai acontecer. Portanto, não o faça. O Senhor da graça que sustentou a sua casa e prometeu estabelecê-la, é Ele quem permanece. Se o serviço de culto é um privilégio entre cristãos, assim também o é o dízimo e a oferta. Não obrigação, privilégio. Tratá-lo como serviço de culto muda todos os parâmetros sobre o que ele significa e no que ele se aplica. Vamos continuar lendo textos. Leonardo. Honra ao Senhor com todos os teus bens e com as primícias de com toda a tua renda. Aqui, meu irmão, geralmente esse texto é usado para aplicá-lo ao dízimo, porque ao dízimo, como vamos ler no texto, né, cabe-nos dar da primícia, do melhor, daquilo que vem primeiro. Este texto não está falando do dízimo, está falando da gestão financeira total. Honre ao Senhor no uso pleno das suas finanças. Bora ligar com a aula do domingo retrasado. Um cristão descuidado com o seu dinheiro, um cristão que não se resguarda, que gasta de maneira desmedida, desordenada, está sempre em problemas, é um cristão que está em pecado. Honramos o Senhor, servimos ao Senhor adequadamente na gestão das finanças gerais, com toda a sua renda, com o melhor, com todo o esforço da sua renda, com toda a produção da sua renda. Honre ao Senhor. A gente usa esse verso também para falar de tudo. Eu já disse, não. Quando Jesus foi para o jovem rico e falou: meu irmão, pega tudo que tu tem, vende tudo, pega essa grana, dá para os pobres e vem. Não é um mandamento, meu irmão, foi um teste para que o jovem rico percebesse que ele não estava de fato querendo o reino, mas querendo os louros, os parabéns da parte de Cristo, e foi embora tristíssimo, porque era muito rico e seu coração estava nos bens. Tanto que para Zaqueu, que Jesus não pediu nada a não ser repouso em sua casa, ele falou: eu vou dar tudo. Se eu passei a perna em alguém, eu vou pagar até 4 vezes mais aquilo que aconteceu. Não quer dizer que ele passou, não. Provavelmente não tenha passado, mas a sua disposição em tendo recebido Cristo no seu coração é: meu bem é culto. Então vamos dar mesmo. Quem precisa? Quem quer? Passei a perna? Não passei. Mas você acha que passei? Toma também. Essa é a disposição natural da transformação que recebeu. Não é mandamento, não é você sair dando dinheiro. Veja o que a igreja primitiva fez, experimentando a presença do Espírito daquela maneira. Todos deram tudo, e cada um que tinha necessidade de fazer alguma coisa ia lá no todo, na caixa forte, e falou: vamos suprir a necessidade de todo mundo. Nós vamos retomar essa prerrogativa quando formos falar do papel da igreja, da família da fé. Eu dei esse exemplo de vez em quando. Se eu contei direito, eu já dei esse exemplo aqui na igreja 5 vezes.
Mas é porque me foi feita esta pergunta aqui. Pastor, eu só tenho aqui, agora sobrou o dinheiro do meu dízimo, mas eu preciso de um gás. O que eu faço? Eu compro meu gás ou dou meu dízimo? Vocês lembram desse exemplo? O irmão daqui que falou isso. Qual foi a resposta? Para dar o dízimo, meu irmão. Não é para cumprir essa regra. Dedica o culto. Porque qual é o papel da igreja? Inclusive, um dos motivos da igreja deter recursos, auxiliar a família da fé. Mano, quem que vai comprar o gás pro rapaz? A igreja. E o que mais ele precisar? A igreja. E o que a igreja não puder fazer? É tu, meu irmão. A família da fé faz isso. A igreja não tem dinheiro só para manter as luzes acesas, as descargas rolando, para pagar água, energia, para comprar os itens da ceia. A igreja tem recursos para estender os recursos, em primeiro lugar, à família da fé, e então a toda sorte de próximo, e fazendo isso com parcimônia, com temperança, com seriedade. Por quê? Isso também é culto. Eu vou fazer um resumo, meu irmão. Sabe o que na sua vida não é culto? Nada. Se tudo é culto, é claro que o dízimo seria culto, meu irmão. Não é difícil chegar a essa conclusão. E ninguém está aqui para montar uma rede de vigilância para falar, irmãozinho, você não é dizimista não. Isso é serviço de culto, meu irmão. A disposição é tua para com o Senhor. O compromisso é seu com o Senhor. A única prerrogativa da igreja presbiteriana do Brasil é: se você não entendeu essa disposição, você não pode ser um oficial da igreja, porque essa é uma disposição, não apenas bíblica, mas constitucionalmente demandada. Fora isso, não tem rede de vigilância nenhuma não tem pastor ligando para o primeiro, meu irmão. Vamos lembrar, pastor não tem nada a ver com dinheiro não, pastor não mexe com dízimo, pastor dá dízimo, igual todo mundo, porque ele presta culto, igual todo mundo. Pastor não mexe com dinheiro não, quem mexe com dinheiro é o tesoureiro, não mexe nem sozinho, tem mais de um. É algo sério, se é serviço de culto, a gestão desse dinheiro também é, não é brincadeira não, não é pouca coisa não. O pastor, o obreiro também é sustentado pela igreja, o pastor vai gerar a própria renda, o pastor vai se pagar, não dá certo nem na empresa, o dono da empresa se pagar, vira e mexe dá um problema, aí tem que definir um prolabore, né, coisinha direitinho bem acertada para não dar nenhum problema, nem difícil, não, isso também é mordomia. A igreja também precisa ser um mordomo das finanças recebidas. Laís, lembra esse textinho pra gente? Isso. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Vamos nos lembrar de algumas coisinhas do Antigo Testamento que diferem da nossa disposição para explicar como que a gente chegou no dízimo hoje. Vamos lá. É a primeira notícia que a gente tem aqui da disposição e do termo dízimo. O termo dízimo vem do termo hebraico 1 de 10. O que é 10? A representação. A gente já viu numerografia hebraica. 10 é aquele número pleno total. 7 é o número inteiro, completo. 10 o número pleno total. É a representação. Aqui está intimamente relacionada à colheita, à produção. Produção a gente fala de gado, de tudo todo. O 1 do 10, o primeiro do 10, por isso por vezes a expressão primícia, é a primeira coisa que se retira da produção, o melhor da produção. Pensa no azeite, a gente já falou aqui uma vez do azeite. O azeite possui 7 prensas. A primeira prensa do azeite, amassa o grão, sai, fica tão barulhinho, eu sei que é legal. Saia o líquido puríssimo, que é aquele azeite super virgem, muito bom. O azeite que nas escrituras, no antigo Israel, servia apenas para unção.
O próximo era um azeite muito puro, muito bom, que servia para os melhores alimentos, até os azeites finais, que serviam para ungüentos, perfumes, remédios, e até o último azeite, que era o pior, que só servia para banho. Vocês lembram? Banho. Misturava azeite com terra, faziam emplásticos na pele e raspavam, ficava um tempinho curtido, né? E raspavam os emplásticos, que as impurezas eram sugadas por eles, né? O que é 1 do 10? O azeite 1, o que saiu primeiro. Para onde vai esse azeite? É a primícia, é o melhor, é o dízimo. Está falando também, aqui está falando não só o melhor da sua renda, ser o maior da sua renda, ser o menor da sua renda, cita o dízimo do líquido, do bruto. Nós vamos chegar lá, nós vamos falar de coisas práticas. Mas a ideia da primícia aqui tem a ver com a sua disposição, dar o seu melhor. Lembra lá de Abel e Caim? Ainda ofertas? O termo dízimo não aparece lá, mas a oferta como modo de culto está lá. Abel dá da primícia, do melhor. Caim não. Caim dá com um coração diferente. Ninguém está falando porque o problema era a colheita, o outro foi gordura. Não está no o que foi dado. Tanto que vem o Senhor e fala com ele: se procederes bem, não será bem recebido. Se seu coração é bom, não será bem recebido. Se sua disposição é boa. E ele já veio: teu desejo será contra ti, seu coração vai se voltar contra você, mas a ti cumpre dominá-lo. É um texto sobre a disposição do coração. E Caim ouve esse recado, ainda vai lá e aproveita e mata Abel, porque pecar uma vez só é muito pouco. Vamos fazer mais. Quando Abraão foi aqui claramente abençoado por Deus e encontra-se com o rei de Salém, encontra-se com Melquisedeque, ele dá o dízimo, ele louva o Senhor com os espólios da batalha que venceu, com toda a riqueza que acumulou, inclusive por promessa do Senhor. Ele reconhece que o Senhor prometeu, que o Senhor o trouxe, que o Senhor entregou, e ele dá o dízimo. De maneira mais objetiva, nós vamos ver, por exemplo, o texto de Levítico diz: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 do seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. 10 aqui é representativo neste sentido, do seu pleno recurso, dar esta parte. Dízimo não significa 10%. Estatisticamente, ele se enquadrará nessa metragem, nessa medida, não é o seu significado. Nós vimos que toda a produção da terra, que toda a produção da renda dos filhos de Israel era sempre qualificada como sustento da parte de Deus, bênção da parte de Deus e zelo da parte de Deus. Por isso eles deviam ser também zelosos com esse cuidado, lembra? Tinha que deixar a terra descansar, a gente já viu sobre isso. Tinha o ano sabático, tinha o sábado, o ano sabático, o ano do jubileu, para instruir que a confiança do zelo do Senhor, no recurso que já é do Senhor e vem do Senhor para os filhos da aliança, que eles deviam preocupar-se em honrar ao Senhor mais do que em produzir tais recursos. E nós, por vezes, irmãos, nos enganamos tentando justificar a provisão de nosso lar com, inclusive, deixar de estar à casa de Deus. Eu preciso trabalhar, preciso prover o meu lar, isso é mandamento. É claro que é, mas muito menor do que o serviço de culto. Vou deixar de prestar culto ao Senhor para trabalhar. Não, o que está no seu coração não é o culto ao Senhor. É o seu lucro, são suas necessidades.
necessidades. Daí a presença do sábado, do ano sabático. Pensa o ano sabático que a gente estudou há alguns meses atrás. O cara produzia no ano 6, ia comer o que restou da produção do ano 6 no ano 7, ia usar do que nascesse sozinho no ano 7, e ia começar o ano 8 comendo o quê? Da mesma coisa. Era como se fosse um ano só de domingos, na nossa realidade. Um ano só dedicado ao serviço da casa de Deus, mais nada. Pensa, um ano sem trabalhar, só servindo na igreja, só vindo para o culto. Pensa, meu Deus, como é que fica meu recurso? Não vai entrar nem salário. É isso aí, meu irmão. Era a instrução de